Uf. Começou o frio aqui na Alemanha, vocês não imaginam o frio que está. Uma pessoa não vai aguentar. Eu não sei como é que vou chegar até dezembro, mas pronto. Prosseguimos. Boas, meu povo, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Espaço Instável. Mais uma semaninha e mais um episódio. E hoje o que é que eu vos trago? Algo muito especial que eu ainda que já trouxe aqui para o Espaço Instável, mas também nunca trouxe. Fiquem comigo que vocês vão perceber. Antes de tudo, não nos vamos esquecer da nossa mítica missinha da blogueira. Se estão aí no Spotify, sigam-me no Spotify. Se estão no YouTube, subscrevam, deixem um like, ativem o sininho. Caraca, já não sei isto de cor, nossa senhora. Ativem o sininho e todos vocês partilhem muito o episódio, por favor. Escrevam aí nos comentários o que bem vos apetecer, que eu gosto sempre de ouvir e responder-vos. E portanto é isto. Vamos lá para a substância do episódio. Como muitos de vocês sabem, em janeiro eu volto a Portugal e portanto chegou o momento, o derradeiro, que ninguém queria, toda a gente temia. Quando eu digo toda a gente era só eu, mas eu estava assim. O momento de começar à procura de trabalho. E então começou todo o processo de enviar currículos, receber respostas negativas, perceber que ninguém me quer, desilusão, tristeza, enfim. Vocês já sabem. E eu dizia que já tinha trazido isso porque eu de facto já falei sobre toda esta questão de enviar currículos e ninguém nos responder, etc, etc, aqui no Espaço Instável, mas hoje eu decidi fazer uma coisa diferente. Já que estamos no mood, ou seja, eu estou, porque vocês estão bem na vida. Já que eu estou no mood de enviar currículos e de começar a procura de trabalho, eu lembrei-me de fazer uma coisa muito engraçada, que é contar-vos as melhores, que na realidade são as piores histórias que eu já tive a trabalhar. Eu trouxe assim 3 episódios, acho eu, que foram bem what the fuck is going on, que eu já tive no trabalho e por isso vou-vos contar aqui. E vamos logo começar com a história mais traumática e que eu vou contar isto numa base de humor, mas isto na realidade não tem piada nenhuma, porque é, enfim, sem noções. Mas eu decidi trazer a história para aqui porque pronto, porque não contar. Como é óbvio que eu não vou dizer onde é que nada disto aconteceu, porque todos os sítios que eu trabalhei eu gostei imenso. Isto foram apenas pequenas peripécias com uma pessoa e isso não reflete, como é óbvio, a totalidade do sítio, da empresa, etc. A primeira história aconteceu já há muitos anos. Foi um trabalho que eu tive que... pronto, nem era bem assim da minha área, na realidade. Esta história começa logo no primeiro dia que eu cheguei a este trabalho e eu ia bem normal, na realidade, porque eu sempre que vou para um trabalho novo, eu tento ir o mais neutro possível, que é para medir as águas e sentir como é que é o local. Depois, se for um sítio super assim, em que eu posso ir bem slay e arrasar, a pessoa já se monta toda na... enfim, no style. Mas neste dia eu lembro perfeitamente que eu ia tipo uma t-shirt branca, umas calças de ganga, assim, bem neutro, básico, enfim. Mas como vocês veem, que eu presumo que vocês consigam ver daí, e para quem está a ouvir, já viram noutro sítio de certeza que vocês conhecem a focinheira, eu tenho vários piercings. E eu, neste momento, tenho 1, 2, 3... Tenho 4 furos, mas eu já tive mais 2, portanto 6. Ai meu Deus, a minha matemática está muito boa ultimamente. Eu já tive 6 e já tive um piercing no septo, portanto eu já cheguei a ter 7 piercings. Mas na altura, eu recordo-me, isto foi antes de eu fazer o piercing no septo, e eu devia ter assim, pai, 5 piercings ou 6, não sei, pronto, não interessa. Para a minha surpresa, esta história passou-se com o piercing mais neutro e normal que eu tenho, que é o piercing furado aqui na carne, no sítio do brinco. Eu cheguei a este trabalho, neste dia super normal, comecei a conhecer as pessoas, não sei o quê, fui apresentado às pessoas, até que havia lá uma pessoa que já tinha uma certa idade. Na realidade não tinha uma certa idade, era para a da idade dos meus pais, portanto tinha tipo 50 anos. Mãe, se estiveres a ouvir isto, desculpa por eu ter dito certa idade. Estás tão jovem. Amo-te. Pronto, continuando. Eu fui conhecendo as pessoas e chegou a altura de conhecer este mítico senhor que olhou para mim, olhava-me assim de cima a baixo enquanto falava comigo, o que eu já sentia que era um ar assim bem julgador. Mas eu, habituado a ser julgado, porque eu sou assim Cristo na praça pública, disse:
Tipo, eu estava a falar com ele normal, super tranquilo, ok? Se ele me quer olhar de cima a baixo, que olhe. Ainda não se paga, portanto aproveite. E o senhor estava a olhar assim, não sei o quê. E ao que ele, de repente, para, fixa-me muito. Ele fixa literalmente a olhar para a minha cara. Mas eu sabia que ele não estava a olhar para os meus olhos. Eu não sei se isto já vos aconteceu. Mas a pessoa está a fixar em vocês, mas não está olho no olho. Está a fixar em alguma coisa na vossa cara. E eu não estava a perceber o que era, né? Porque só ouvi olhar assim para aqui. Até que o homem profere as seguintes palavras. Ai, tu tens um brinquinho? E eu, já vem aí. No segundo em que o senhor disse, já vem aí um brinquinho, eu fiquei tipo, ui, let's go. Bora lá começar a homofobia. E o homem diz assim, tens um brinquinho? Isto agora... Pronto, e começou com aquele típico discurso, isso agora é uma moda, vocês não sei o quê. E ao que ele depois pergunta-me assim, e é que isto é que aqui foi a questão problemática. Mas que é? Tu és paneleiro? E eu congelei. Eu fiquei tipo... Eu não sabia o que dizer, eu não fazia a mínima ideia o que é que eu ia responder àquela pergunta. Era tipo primeiro dia num trabalho novo, portanto eu não sabia. Imaginem, eu queria estar ali, não queria ser despedido, não queria bater no homem, não queria ir preso. Eu não sabia mesmo o que fazer. Eu acho que hoje em dia, isto já foi há muitos anos, e hoje em dia eu estaria mais preparado para reagir a uma cena destas e sabia o que dizer de forma tranquila, mas para o pôr bem no seu sítio. Mas naquela altura eu era um miúdo, claramente não tinha as ferramentas necessárias e só congelei. Mas ele continua. O que por um lado hoje em dia eu até vejo que foi bom, porque não ficou ali um silêncio à espera que eu respondesse alguma coisa, ele só continuou a largar um pouco assim de ódio e isso na realidade acabou por ser bom porque depois assim eu só dei aquele sorrisinho amarelo e fui-me embora. Mas o senhor pergunta então, mas que és paneleiro? Depois diz, qualquer dia vens para aqui de t-shirt rosa. Amor, sem noções. Não, sem noções nenhumas. Eu claramente fiquei assim, bem congelado, pus aquele sorrisinho amarelo, acenei com a cabeça, disse ha 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 e fui-me embora. Foi a melhor resposta? Não, de todo, mas foi como eu disse, eu claramente não estava preparado para aquilo, nem eu achava que aquilo iria acontecer, não é? Foi assim há tanto tempo, mas não foi em 1950. Calma. Eu considero-me assim uma pessoa um pouco rancorosa, portanto, passados estes anos todos, eu continuo a nutrir um certo ódio por aquela pessoa. O senhor, na realidade, depois foi super tranquilo comigo, mas claro que uma pessoa não esquece e eu fiquei sempre com aquele bichinho na cabeça e pronto, claro que aquela pessoa me fez sentir mal e eu na altura fiquei tipo em pânico e fiquei-me a sentir super desconfortável com o que estava a acontecer, mas de qualquer das formas a vida continuou e o senhor estará lá na sua vida e eu na minha, mas ainda há aqui um certo rancor, sabem? Uma certa... Imaginem o quão bom é tu chegares a um novo trabalho pela primeira vez e as primeiras coisas que ouves é logo esta, né? E que há? És paneleiro? Enfim. Vamos então para a segunda história. Esta segunda história não é uma coisa tipo má que me aconteceu, porque a primeira era claramente uma coisa má, mas é mais uma cena de uma coisa engraçada, mas que na realidade não tem piada nenhuma, e um desafio de ultrapassagem. Enfim, não vale a pena explicar o que é, vou só contar a história. Pronto, basicamente esta história passou-se numa reportagem que eu fui fazer. É um sítio, assim, no meio do nada, sobre um lago e uma zona de campismo, pronto, basicamente a apresentar uma cena para as pessoas fazerem durante as férias, e que tinha um lago muito bom para as pessoas tomarem banho, que tinha assim uma zona de campismo, era tudo arboredo, por acaso o sítio era bastante giro. E eu fui, ia tudo, já tinha a minha reportagem preparada, o que é que ia perguntar, o que é que queria falar, etc. E nós quando estamos a chegar, basicamente estacionamos o carro e depois aquilo tinha que ser a pé ainda um bocadinho, mas o caminho era super giro. Tinha assim cascatas, era super no meio da natureza, eu estava a amar e estava a pensar, ok, isto vai dar uma reportagem super boa, já estávamos até a fazer algumas imagens, não sei o quê, isto vai ficar super, super giro. Para minha surpresa, quando chegamos à zona do lago, havia zona de campismo, certo. Havia natureza bonita, certo. O foco da reportagem era o lago. O que é que vocês acham que não havia? Água. Portanto, tinha havido um problema qualquer com, tipo, acho que era a cena das barragens e não sei o que mais, e o lago secou. Imagina, na realidade tinha uma poçazinha assim mini que molhava a sola do sapato no máximo de lago.
Mas aquela reportagem era preciso ser feita na mesma, tinha que acontecer, e eu na altura lembro-me que liguei à produção, eu estava aflito, mas a rir-me ao mesmo tempo, porque por um lado eu estava-me a rir porque assim, fui apresentar um lago que não tinha água. Mas por outro lado eu estava caindo em pânico, porque eu não sabia o que é que ia fazer, quer dizer, como é que eu vou montar toda uma reportagem a falar sobre um lago que não existe e não está aqui. Né? Aquela reportagem podia ser feita na mesma, porque a verdade é que se depois as pessoas vissem e fossem lá, o lago estaria lá. Aquilo era um problema momentâneo com as barragens. Mas então eu tive que imaginar toda uma solução de como é que iríamos fazer aquilo. Na altura eu combinei com o cameraman, como é que íamos gravar, e ele próprio é que até teve a indicar, ok, este ângulo está seguro, que era para nós não mostrarmos o lago vazio, não é? Depois gravámos muitas paisagens da natureza, enchemos com paisagens de água das cascatas que tínhamos passado e não sei o quê, e no final eu acredito que o produto até tenha ficado bom. Eu não me lembro se cheguei a ver essa reportagem ou não. Não sei, algumas eu vi, outras vezes não via, enfim, era muita coisa. Mas eu acho que o produto final deverá ter ficado bom, também se não ficasse bom não tinha ido para o ar. Mas eu lembro-me que aquilo foi um momento tão cómico e eu lembro-me, por exemplo, a minha química com o cameraman de tipo, o que é que nós vamos fazer aqui? Na altura eu acho que ele até estava assim um bocado chateado do género, tipo, eles não verificam as coisas antes de nós virmos, isto está sem água, não sei o quê. Mas como é óbvio, são coisas que acontecem. Quer dizer, na realidade não deviam ser. Mas pronto, aconteceu e nós não tínhamos nada a fazer, só tínhamos que tentar tirar o melhor dali. Na altura nós gravámos, inventámos lá umas coisas, percorremos por outros lados. Depois aquilo tinha lá um aqueduto que era da era dos romanos, penso eu, creio que sim, que ainda era dessa altura. E nós gravámos essa parte, falámos um bocadinho da história do aqueduto e não sei o quê. E portanto acabou por ficar uma reportagem boa, mas na altura foi assim bem pânico, tipo, o que é que vamos fazer? Imaginem o que é eu dizer-vos, ok, vais fazer uma reportagem sobre um lago que não tem água. Estão a perceber a dificuldade do processo? Eu sobre reportagens tenho várias histórias caricatas que já aconteceram, mas esta aqui é sempre uma que eu falo muitas vezes com as pessoas, porque assim, as pessoas não sabem o que é que um profissional da comunicação passa. Uma pessoa sofre, sabem? Para vocês estarem sentadinhos em vossa casa, a pessoa está aqui a sofrer. A entrevistar lagos que não têm água. Na realidade não ia entrevistar o lago, mas pronto, a reportagem sobre o lago que não tinha água. Eu por acaso tenho curiosidade de ir lá outra vez, algum dia na minha vida, para ver o lago com água, porque eu acredito que seja bastante bonito. Pronto, na altura era uma pocinha. As crianças gostam de saltar em poças, portanto se calhar continua a ser uma atração interessante, assim para um fim de semana. Não sabe o que fazer? Vá a um lago com pouca água. Ninguém se afoga e dá para se pescar. Terceira história. Esta terceira e última história não é realmente uma coisa má que me tenha acontecido. Eu acho que é um mau comportamento que eu tinha, mas que tinha que ter para aquele trabalho. Então, quem não sabe, eu já tive assim vários trabalhos que fiz e uma das coisas que eu fui fazendo quando estava no secundário, assim desde o 10º até o 12º, foi bailes de finalistas. E eu na altura fazia assim estes pequenos trabalhos em bailes de finalistas com uma agência lá da minha terra. Muitas vezes eu fazia, exceto no meu 12º ano, que foi o meu baile de finalistas, mas durante os outros anos todos eu fazia tanto o baile da minha escola como os das escolas tipo à volta, das cidades à volta, e no meu 12º ano fiz só o das cidades à volta. E esta situação repete-se em todos os bailes, portanto é ainda que um comportamento geral que eu tinha e não uma situação em específico. E é assim. Eu durante muitos anos fiz estes bailes e eu fazia de tudo. Cheguei a fazer bar, cheguei a fazer bengaleiro, cheguei a apresentar os bailes, na altura as escolas que queriam um apresentador, tipo para entregar prémios, para apresentar as coisas, não sei o quê. E muitas vezes quando eu fazia de apresentador, fazia também de uma espécie de chefe de sala, que não é bem. Meio que hospedeira, estão a perceber assim uma cena? Eu estava ali a receber as pessoas, a encaminhá-las para os sítios, depois quando acabava a zona tipo de entradas, para guiá-los para a sala, para organizar como é que iam ser as fotos, não sei o quê. Pronto, a fazer aqui, ali aquela gestão das pessoas entrarem e assim. E como é óbvio que como isto era feito na minha escola e nas terras ao lado, eu conhecia muita gente que ia a estes bailes.
E mesmo as pessoas que eu não conhecia achavam sempre por bem de me perguntar como é que estavam. É normal, é uma noite que as pessoas se arranjam muito, que querem estar bonitas e que gostam de receber elogios. E portanto as pessoas vinham à minha beira e diziam: ai Manuel, o que é que tu achas? Estou tão bem, não sei o quê. E pronto, as pessoas vinham e perguntavam, porque eu às vezes estava ali na entrada a guiar as pessoas, às vezes estava só ali a fumar um cigarrinho e vinham as pessoas na mesma. E muitas que me conheciam diziam: Manel, então, o que é que achas? Estou bem, não sei o quê. Havia pessoas bem vestidas naqueles bailes? Sim, muitas. Havia pessoas extremamente mal vestidas? Sim, ainda mais. Agora vocês pensem comigo e acompanhem-me neste raciocínio. Os meus amigos acham que isto é só uma pessoa extremamente falsa. Eu acho que é ser um bom profissional e não desmanchar os prazeres das pessoas. As pessoas vinham. Muitas delas vinham feias, mas estavam-se a sentir super bonitas. Estava a ser a noite da vida delas. Chegam à minha beira. Perguntam: então, Manel, o que é que achas do meu vestido? Achas bonito? Vocês acham que eu vou dizer que não? Claro que não. Eu dizia sempre às pessoas: sim, estás tão bem. Ai, fica-te mesmo bem. Que cor bonita. Estás a arrasar. Aproveita a tua noite. Imaginem, a mim não me fere mentir sobre as pessoas estarem bonitas ou não. À pessoa só lhe faz bem. Porque a pessoa já se está a sentir bonita. Se eu ainda lhe digo que ela está incrível, ela vai ter uma noite estupenda. Vai se sentir rainha, Cinderela no meio disto tudo. Vai ser perfeito. Portanto, na minha cabeça, estas mentirinhas que eu ia dizendo às pessoas nunca teve mal nenhum. Se alguma pessoa que foi aos meus belos estiver agora a ver este vídeo, vai estar a pensar: será que eu era das bonitas que ele disse que estavam bonitas? Ou que eu era das bonitas que ele disse que estavam feias? Isso já fica a vocês de voltar a ver as fotos e julgar. Usariam de novo? Se usariam, está tudo bem. Eu falo às vezes disso com os meus amigos e eles dizem tipo: ai meu Deus, tu eras tão falso. Apareciam pessoas com cada vestido horroroso e tu dizias que as pessoas estavam bem. Mas imaginem, eu só estava ali a impulsionar o sonho delas. Eu não ia dizer às pessoas: não, estás horrível. E depois as pessoas iam ter um baile de finalistas bem triste, a sentirem-se mal, a sentirem que aquele vestido era feio, que tinham feito uma má escolha. Para quê? Acho que não valia a mesma pena. E eu mentia. As pessoas ficavam felizes, ficavam. Portanto, é as chamadas white lies, são aquelas mentiras que não magoam ninguém. Na realidade, isto até são mentiras que ajudam as pessoas, que só fazem bem. Por isso, eu não vejo mal nenhum naquilo que eu fazia. O que é que vocês acham? Acham que eu devia ser sincero e dizer não gosto muito? Ou acham que devia continuar com esta mentirinha que só faz as pessoas sentirem-se bem? Não sei. Digam-me vocês. Mas pronto, estas foram assim as histórias de trabalhos que eu já fiz e dos sítios onde eu já trabalhei. Espero que tenham gostado e comentem-me aí o que é que vocês acham sobre tudo isto que eu disse, ou enviem-me as famosas DM, que vocês pelos vistos não gostam de comentar, gostam mais de mandar as DMs. Está tudo bem na mesma, enchem-me a caixa, eu fico com ansiedade para responder, mas uma pessoa aguenta porque pronto, fui eu que decidi colocar vídeos no YouTube, não fui? Pronto, agora tenho que lidar com isso. Mas é isso, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, Manuel Oliveira 1. Eu não disse no início, mas disse agora. Vocês já sabem, no TikTok e Instagram, Manuel Oliveira 1. E depois também de quem está no Spotify, seguir-me no Spotify. E quem está no YouTube, subscrever, deixar o like, ativar o sininho. Essas coisas todas maravilhosas que vocês já sabem fazer. Não se esqueçam, partilhem por favor muito o meu episódio. E à terça-feira estejam também sempre atentos no TikTok e no Instagram, porque sai sempre um clipezinho do podcast. Que é bom para se vocês quiserem partilhar com os amigos. Olha, este gajo faz um podcast bem fixe, vai ver. É isso, tá? Publicitem-me. Sejam assim a minha equipa de marketing. Meu povo, espero que tenham gostado deste episódio. Para a semaninha há mais um, como sempre. A pessoa continua aqui na Alemanha com frio do c... mas a tentar gravar tudo para vocês. E é isso. Até para a semana. Fiquem muito bem, arrasem com as vossas vidas e muitos beijinhos. Beijo.